Gente, bem-vindos todos. Fico muito feliz de ver a plateia e as cadeiras cheias, né? Feliz de ver todos vocês, as pessoas que eu já conheci, as pessoas que eu não conheci ainda, as minhas netas que não tinham vindo ainda. Então, muito obrigada, gente, por terem vindo a apreciar as nossas palestras. Tá bom? Então, primeiramente, bem, o meu nome é Doda, Carmen Dolores, mas o meu apelido é Doda. Então, pode me chamar de Doda. E não precisa me chamar de senhora. Eu vou começar falando uma história adaptada. O mestre e o discípulo estavam andando na areia da praia e estava a areia cheia de estrelas do mar, no sol escaldante. Queriam morrer provavelmente nesse sol, porque o mar trazia as estrelas e não levava de volta. Então as estrelas provavelmente iriam morrer nesse sol escaldante. De repente o mestre se abaixou e pegou uma estrela e jogou no mar de volta. Andaram mais um pouquinho, o discípulo perguntou: mas, mestre, por que jogar uma estrela de volta ao mar, se as outras vão morrer, milhões de estrelas vão morrer nesse sol escaldante? O mestre disse assim: vai fazer toda a diferença para aquela que está no mar e voltou e vai ficar viva. Irá fazer toda a diferença para uma. E essa é o começo da nossa palestra, né? Então, 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu sempre gostei de trabalhos sociais, desde menina. Trabalhos sociais pequenos, eu dava aula de inglês para crianças carentes e coisas assim. Sempre projetos pequenos, né? Porque talvez eu fosse muito nova e também não tinha tanta experiência para fazer algum projeto maior. E, de repente, depois que eu cresci, fiquei adulta, eu pensei, eu gostaria de fazer um projeto mais forte, algo que alcançasse mais gente, não só pequenas coisas como aula de inglês, aula de português, aula de leitura dinâmica. Eu achava que isso era pouco. Eu queria fazer alguma coisa maior. E comecei a pensar no que eu poderia fazer. E, de repente, me ocorreu, durante o meu trabalho, me ocorreu fazer uma escola gratuita. Então, o que eu fiz? Comecei a pensar e, durante 1 ano e meio, eu fiz o projeto disso. Comecei a trabalhar como eu faria isso, porque era uma coisa difícil. E eu queria fazer uma grande escola, onde as crianças pudessem realmente aproveitar e mudar a sua vida. O nome da escola eu coloquei Arigafe, Associação Ricardo Gadotti Feldman, Iluminando o Futuro. Esse foi o nome da escola. Então, o que eu pensei? Nesse trabalho, durante 2 anos, eu comecei a trabalhar todas as segundas-feiras no meu escritório sobre o que eu iria fazer e como, e aonde. Bem, eu tinha uma chácara grande, onde tinha uma casa com piscina aquecida e umas salas grandes. A casa era muito grande mesmo. E eu pensei, eu não vou alugar essa casa, eu vou aproveitar essa casa e fazer o meu projeto nessa casa. Então, comecei a trabalhar nesse projeto, comecei a procurar as diretoras de escola. Bem, o projeto era o seguinte: procurar crianças que fossem de escola pública, que tivessem, no máximo, um salário mínimo per capita, que tivessem 11 para 12 anos, porque se tivesse mais do que 12, elas já estariam viciadas. E eu queria dar cultura para as crianças. E menos que 12 ou 11, elas não estariam preparadas para aprender o que eu pretendia ensinar. Porque eu pretendia ensinar literatura, pretendia e fiz, não só pretendia, literatura, filosofia, história da arte, história da música,
natação, inglês, informática e cidadania. Cidadania para que eles se formassem bons cidadãos, pessoas educadas, não só as matérias, literatura, mas se formar gente de valor, com valores, com princípios, que fossem os adultos com educação, que pudessem aproveitar as escolas, as faculdades. Era isso que eu pretendia. Então, eu procurei as escolas, procurei as diretoras de escolas e comecei a escolher os alunos com esse perfil. Durante 2 anos eu comecei a fazer isso. E as professoras começaram a me deixar fazer uma palestra nas escolas, para eu poder. Daí os pais vinham na minha escola, que já estava pronta, eu já tinha feito tudo. Então, essa escolha dos alunos foi feita nas escolas, com a diretora das escolas. Elas me ajudaram a achar os alunos com esse perfil, de 11 para 12 anos, com a renda máxima de um salário mínimo per capita e as notas na escola pública acima de 7. Porque era para dar essa oportunidade para alunos que mereciam. Não que fossem lá fazer qualquer coisinha. Não, tinham que estudar na minha escola e tirar 7 também. Acima de 7. 7 ou mais. Esse era o perfil dos alunos. Então, eu fui escolhendo. Também, nesse tempo, fiz muitas entrevistas com pessoas, professores. Procurei professores capacitados de inglês, de natação, de literatura, de cidadania, de todas as matérias. Professores capacitadíssimos, bons, que trabalharam 20 anos comigo. Desde que eu comecei até que eu fechei a escola com 20 anos. Fechei porque veio a pandemia e durante 2 anos eu continuei a pagar e a escola aberta, só que os alunos não vinham por causa da pandemia. Daí eu fui obrigado a fechar, porque aberta a escola, gastando, e nenhum aluno na escola perdia seu objetivo, porque o objetivo é que eles fizessem os 3 anos programados, porque o programa era de 3 anos. Eles estudariam no contraturno. Quem estudasse de manhã na sua escola, estudaria de tarde na minha, e o contrário também. Então, na verdade, eles estudariam o dia inteiro. E também eles teriam que estar dispostos a ficar 3 anos na escola. Então, 3 anos, 1, 2, 3. Não podia sair. Quem não se dispusesse a ficar 3 anos, eu não aceitaria. Então, todos esses, passaram lá 1.500 alunos. Então, foi um sucesso. Foi um sucesso, porque desde o início, por exemplo, cidadania, vamos sentar de perna fechada, não vamos botar a touca aqui embaixo, não dá para entrar, sentar direitinho, não com a perna em cima da cadeira. E toda essa cultura que a gente aprende pela vida, e que eles, como não têm oportunidade, e nem a renda familiar não permite que eles estudem, estão na escola pública, e muitas vezes a escola pública não é aquela coisa muito boa. Então, eles acabam não tendo cultura, acabam não tendo pensamento no futuro, e eu queria isso, pensamento no futuro, no trabalho, num cidadão com respeito, que obedece às regras da sociedade, era isso que eu queria formar. E eu consegui. Todos os que ficaram lá, eles estudaram 3 anos cada um, durante, por exemplo, natação. Como a piscina era quente, podia dar um frio como hoje, tem natação, porque a água era quente. Né? Então, no final do ano, eu fazia uma festa no Teatro do Santa Maria, o Colégio Santa Maria Marista, para que os pais pudessem ver o trabalho dos filhos durante aquele ano. Então, todos os anos eu fazia uma festa muito bacana,
sempre com um tema diferente, alegre, para que os pais vissem que eles sabiam falar inglês, né? E informática, os pais davam 300 pessoas dentro do Colégio Santa Maria para assistir. Era muito bacana. Então a escola foi um sucesso, as crianças aprenderam tudo que a gente pretendia ensinar, todas tiravam acima de 7, porque se não tirassem, porta da rua. Claro que alguns no começo não conseguiam tirar 7, porque não estavam acostumados. Mas a gente fazia força e eles melhoravam, né? Quer dizer, e os professores foram de ajuda grandíssima. Um professor melhor que o outro. Tanto que ficaram 20 anos trabalhando comigo, 21 anos. E só terminamos por causa da pandemia, senão teria continuado. Mas eu também depois pensei, com os 2 anos de pandemia, que 20 anos de trabalho gratuito, porque eles recebiam a educação toda, recebiam desde uniforme, lápis, borracha, todo o material, eles não gastavam um tostão. Na entrada da escola, a secretária botava uma bandeja assim grande, recolhia todos os celulares. No final da aula, com a bandeja, cada um pegava o seu e levava para casa, para não bater celular dentro da aula. Se acostumaram com isso, que é uma coisa educada. Tu não entra num lugar com o celular ligado, né? Não entra no cinema, não entra numa igreja. Quem faz isso é mal educado. E eu queria ensinar educação, cidadania, como se portar, enfim, tudo que é cultura, né? Deixa eu pensar o que mais eles faziam. Bem, daí o que tem aqui? A razão de tudo isso. Quando se deseja fazer o bem, não há por que se explicar. Fazer o bem é uma motivação interna irresistível, própria daqueles que entendem qual a diferença entre o mestre e o discípulo. Então, essas crianças estudaram durante, 20 anos, não, 3 anos, porque tinha o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Então, no terceiro ano tinha a formatura, os outros participavam. Mas tinha formatura onde eles aprendiam como se portar numa formatura que nem numa universidade, com toga, tocando hino nacional. Então entravam primeiro os alunos formandos, depois entravam os outros e depois a programação da escola, para mostrar para os pais. Então, foi um programa maravilhoso, maravilhoso, e que terminou, quando terminou, agora que não tem mais, para mim é uma satisfação, porque eu encontro os alunos. E agora os alunos, como eles tinham 11 para 12, agora eles têm 26, 30, né? E agora quando eu encontro, eu choro. Porque eles estão formados na universidade, vários são empresários, outros médicos, dentistas, advogados. Todos mudaram de vida, mudaram o futuro, como eu pensei, iluminando o futuro. Tudo que eu fiz foi para iluminar o futuro, coisa que eles não conseguiriam fazer, porque a situação dos pais não permitia, né? Então, essas crianças mudaram de vida, mudaram completamente de vida. Outro dia eu estava num hospital, porque eu estava com Covid, estava em pé, fazendo a minha ficha. De repente, do lado, alguém disse assim, uma moça de uns 28 anos, disse assim, eu te conheci pelo perfume. Daí eu olhei para ela e falei, a gente se conhece? Sim, porque de 11 ela tinha 26 ou 30. Eu falei, a gente se conhece? Ela falou, sim, a gente se conhece. Eu me formei na tua escola. E daí, o que eu perguntei que ela estava fazendo? Era médica. Outro dia, minha filha estava no dentista e, pelo meu nome, a dentista perguntou, tu conheces uma pessoa chamada Carmen Dolores Feldman? A Juliana, minha filha, disse, claro que eu conheço. Conheço, sim, é minha mãe. Daí, a dentista também, formada na minha escola. Agora, outro dia eu estava meio precisando
estava meio adoentada, precisei de uma massagista, fisioterapeuta, e ela me disse assim, eu te conheço já. Eu disse, da onde? Ela falou, eu fui na formatura do meu sobrinho e ele saiu da tua escola e entrou como aprendiz na Volvo. E não saiu mais. Agora ele trabalha na Volvo, viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos, tem o seu carro, tem o seu apartamento, quer dizer, é um cara que deu certo, ele é engenheiro. E assim por diante, eu poderia contar várias histórias, não vou contar mais algumas para não exagerar. Então, gente, eu posso dizer que esses 20 anos foram, sinceramente, eu estou emocionada, foram os 20 anos mais felizes da minha vida. Porque eu trabalhei esses 20 anos para formar pessoas e consegui fazer. Consegui fazer e Deus me ajudou, que eu consegui não desistir e formar crianças. Então, todas as crianças que eu encontro me contam do seu futuro, como eles estão, e eu fico emocionada como eu estou agora. Então, eu teria muito mais coisa para dizer, mas como nós temos tempo e tem outra pessoa que vai falar, eu mais ou menos contei o que aconteceu comigo. Teria mais para dizer, mas foi isso. Obrigada por me encontrar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Espera aí, não terminou. Não? Ave! É para mim? Claro. Gente! Mandamos fazer para você. O Carlos também. Ave Maria! O Carlos também trouxe um buquê de flores para você. Ai, nem tinha visto o Carlos. Muito obrigada, Carlos. Agora eu choro de novo. Tudo bem, Carlos? Obrigada. Gostou? Gente, uau! Se me permite, eu quero falar um minutinho. Fala. Rapidinho. Quando você iluminou o futuro daquelas crianças, você estava pensando numa coisa para frente, uma coisa que talvez era imensurável àquela época e que demorou alguns anos para você conseguir colher os frutos daquela plantação que você estava fazendo. Mas quando você olha agora, né, quem olha a horta pronta, as árvores dando frutos e frutos, não imagina o trabalho que foi plantar. Foi. Para nós, olhar isso e ver a tua emoção nos emociona, porque é muito interessante, muito legal. Parabéns mesmo pelo que você fez. Mas o mais legal ainda é você não parar, porque hoje nós não estamos iluminando nenhum futuro, nós estamos iluminando o presente. O presente. Quem está aqui não está preocupado para daqui a 5, 10 anos. Quem está aqui está preocupado com hoje, com o amanhã no máximo. E nós estamos fazendo a diferença para a vida das pessoas que aqui estão. Exatamente. Sabe então, muito obrigado pelo futuro e pelo presente. Não, de nada. Sabes que quando eu pensei, eu não tinha pensado nesse projeto, mas eu falei com o Tiago, que trabalha comigo, falei, Tiago, eu faço alguma coisa pelos outros, faço algum bem pelos outros, mas eu gostaria de fazer uma coisa mais forte. Daí o Tiago e eu não sabíamos o que... Eu falei, Tiago, mas vai acontecer sozinho, vai aparecer. E apareceu. E aqui estou eu, junto com o doutor, estamos juntos. Muito obrigada por terem me ouvido e escutado a minha historinha. Uau! Obrigada.